Bom, vamos então ver como fazer o teste, o teste de um, de um padrão, de uma estrutura JSON. Nós vamos utilizar uma ferramenta online que pode ser feita para esse fim, ou seja, validar o JSON criado. Vocês dessa forma vão poder saber se o que vocês estão criando, tanto em um projeto pessoal quanto para o estudo de sala, se vocês estão criando da forma correta. Então, vocês podem, de qualquer lugar, a qualquer momento, fazer esse teste. Nós vamos acessar o site jasonlint.com. jasonlint.com. O jasonlint.com é um site que é gratuito e você pode fazer o teste de textos que contenham a estrutura JSON a qualquer momento. Bom, após acessar ele nessa área de texto, vocês podem digitar a estrutura de JSON que queiram e depois de digitar, apertando o botão Validate, que é para verificar se ela está correta ou não. Eu vou utilizar agora para exemplificar o mesmo exemplo que eu criei no slide, para nós vermos como ele funciona na prática. Então nós aprendemos lá que nós temos que abrir e fechar o colchete e dentro dele colocar a estrutura com chave e valor. A chave nós colocamos o nome e o valor colocamos, por exemplo, Júnior. Se eu quiser mais um registro, com vírgula e repito a mesma informação. Ou seja, a chave, que é nome, dois pontos, o valor, pode ser, por exemplo, Maria. Vamos colocar mais um registro. Chave e valor. João. Agora vamos clicar no botão Validate para saber se o que nós fizemos, digitamos, é um JSON válido. Olha só, aqui embaixo vocês podem observar que ele nos deu o resultado. Ó. JSON válido, valid JSON. Ou seja, o que nós digitamos aqui é um JSON válido. Eu posso colocar, eu coloquei vírgula para separar as linhas, ou seja, a quantidade de registros que eu estou criando. Mas eu posso também colocar a quantidade de colunas, se eu quiser, além da chave nome, colocar, por exemplo, a chave cidade, Porto Velho, por exemplo, e a Maria. Eu vou dizer que a Maria é da cidade de Vilhena. E por fim, vou dizer que o João é da cidade de Costa Marques. Costa Marques. Bom, dessa forma vocês podem fazer a validação do JSON enviado. É um jeito simples, um jeito prático de fazer a validação. Ou seja, na prática, olha só, depois de validar ele já faz uma nova, uma nova estrutura, ele monta, de acordo com os dados que você entrou, ele monta uma estrutura mais agradável visualmente para testar. Bom, uma outra forma que nós vimos no, na aula foi a estrutura de JSON identificada. O que nós chamamos de identificada, tudo aquilo que possui uma subestrutura. Subestrutura. Por exemplo, suponham que esses nomes que estão aqui sendo exibidos, Júnior, deixa eu selecionar o Júnior, Júnior, Maria e João,
sejam alunos. Alunos assim como vocês aí nos polos agora. São alunos. Esses alunos, eles possuem disciplinas. Então, olha só. Eu vou agora colocar dentro desta estrutura que eu já possuo, uma nova estrutura, uma subestrutura. Então, aqui eu já tenho, para este aluno, eu tenho nome e cidade. Para este aluno, eu tenho nome e cidade. Para este outro aluno, eu tenho nome e cidade. Eu vou incluir agora uma nova característica, um novo atributo. Vou colocar a vírgula e utilizando a mesma lógica, chave, disciplinas. Agora eu quero colocar a lista de disciplinas em que esse aluno está vinculado. Então eu vou fazer a mesma estrutura que eu utilizei para criar aqui em cima, eu vou fazer aqui. Eu abro colchetes e fecho colchetes. Dentro dele eu vou colocar a minha estrutura de chaves. Então eu tenho. Quais são as características de uma disciplina? Ela tem descrição. Descrição. Eu vou colocar aqui que ela é de matemática. Matemática. Quem gosta de matemática aí? Muita gente levantou a mão, né? Outra característica, ela tem carga horária. Carga horária. Por exemplo, 120 horas de matemática. Ok? E ela tem quantidade, por exemplo, quantidade de atividades. Quantidade de atividades. Vamos supor que em matemática existam aí, não sei bem, 100 atividades. Bom, vamos validar esse JSON. Olha só. Agora, olha como ficou a estrutura. Eu tenho, então, esse aluno que tem o nome, que é Júnior, é da cidade de Porto Velho, e as disciplinas em que ele está vinculado são essas. Porém, eu tenho que repetir agora a mesma estrutura daqui de cima para os demais. Professor, não poderia ficar desse jeito? Poderia. Poderia sim. Esse JSON ele é um JSON válido, como está aqui embaixo descrevendo. Porém, no programa, na prática, você teria que validar essa diferença. Por que, que o primeiro registro tem uma informação e os outros não? Então, para evitar esse tipo de problema, vocês vão repetir a estrutura de disciplinas para todos os registros existentes no JSON de vocês. Então, olha lá. Assim, nós temos um JSON válido e cada aluno relacionado com uma disciplina. Vocês poderiam fazer mais se, por exemplo, o aluno júnior, suponhamos que o aluno júnior é um aluno mais dedicado, estuda mais. Nós poderíamos repetir a informação. Agora o aluno júnior, além de estar em matemática, também está em português. Português. Que é uma disciplina de, por exemplo, 100 horas. E só tem 20 atividades. Observem o que eu fiz. Eu coloquei uma vírgula que diferencia uma informação com chave de outra informação com chave. Na prática, eu coloquei para este aluno duas disciplinas, matemática e português. Para a aluna Maria, matemática, e para o aluno João, de Costa Marques, matemática também. Observe que a estrutura então do JSON ela é muito simplificada, porém ela necessita da sua atenção para entender quando é a estrutura inicial e quando é uma subestrutura. No nosso slide, em sala, nós vimos que nós chamamos, na realidade, de JSON nomeados, identificados. Observe que essa estrutura aqui
eu estou nomeando de disciplinas. Disciplinas. Que por acaso está herdada dessa estrutura anterior. Ou seja, eu criei um JSON dentro de outro JSON. Esse primeiro JSON não tem nomeação, observe que ele não tem nada de nomeação anterior, mas esse JSON aqui tem uma nomeação. Eu dei um nome para ele, uma identificação, que neste caso se chama disciplinas. Da mesma forma feito com esse JSON, eu posso criar outros subníveis, se eu quiser. Eu posso colocar vírgula aqui dentro desse primeiro nível de disciplinas e incluir novos campos, novos atributos, novas informações. Bom, com o JSON Lint, vocês podem, JSON Lint, para quem preferir, vocês podem fazer então a validação do JSON que vocês estão pretendendo criar ou que criaram resultantes da atividade durante a semana. É importante que vocês validem bem, porque a correção vai ser feita assim. Vai pegar o JSON que vocês criaram e vão colocar dentro de uma ferramenta de validação como essa. Então, se por acaso ela estiver correta, vai aparecer aqui embaixo que o JSON é válido. Se ela estiver incorreta, vamos apagar alguma coisa aqui para torná-la incorreta. Se ela estiver incorreta, ele vai reclamar. Ele vai reclamar aqui embaixo dizer, olha, houve um erro na linha 9, era esperado um texto, uma chave, enfim, ele vai dar o erro correspondente ao que deveria existir no JSON. E é assim que vocês podem, então, validar o que está sendo criado.